Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor. Vamos continuar nosso estudo agora, dando prosseguimento no livro de Êxodo, do capítulo 12 ao capítulo 28. O tema principal: o Dia da Independência, uma forma estranha de celebrar a liberdade. A maioria das nações do mundo celebram o dia da sua independência. Cada nação a celebra do seu modo, porém, estas celebrações têm uma diferença surpreendente com o Dia da Independência de Israel, o Dia da Páscoa. Os judeus indicam seu aniversário cultural em uma noite escura e preciosa, a última noite que Israel no Egito, capítulo 12. Não há bandas barulhentas, muito menos balões nem fogos artificiais para comemorar esse acontecimento. Toda a celebração se leva a cabo em um lugar, com uma família ou um grupo de famílias reunidos ao redor de uma mesa. Os participantes apreciam alguns alimentos, pausando diante de cada um para escutar os relatos do Antigo Testamento sobre a história que estão revivendo. Sua festa da independência se assemelha a um culto mais do que uma festa. Uma obra exclusiva de Deus. Mais que nada, o Dia da Independência dos judeus expressa esse fato. Deus o fez. Nenhum exército israelense se levantou contra os egípcios poderosos. A liberdade veio na escuridão da noite, enquanto as famílias judaicas estavam apertadas ao redor da mesa da Páscoa, com seus pertences empacotados, esperando a libertação. Quando chegou o momento de Deus, os captores egípcios não somente deixaram sair os israelitas, senão que lhes suplicaram que se fossem e encheram de ouro e riquezas. Os judeus recordam esse acontecimento com humildade e louvor. Não há aqui lugar para orgulho. Mais tarde, quando o faraó mudou o parecer e lançou seus carros detrás das tribos que escaparam, Deus demonstrou novamente que se podia confiar nele. Os israelitas ficaram tremendo como os covardes, fazendo perguntas sobre a sua liberdade. Porém, Deus destruiu o exército egípcio poderoso. Para os judeus, a independência do Egito significa a independência de Deus. De fato, Deus volta uma e outra vez a esse sucesso ao longo de toda a Bíblia, como uma forma de descrever-se a si mesmo. Eu sou Jeová teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Este padrão de independência ia continuar ao longo de todo o livro do Êxodo. Quando os viajantes do deserto ficaram sem água, Deus a proveu.
Quando faltou as provisões, Deus aproveu. Quando atacaram os salteadores, Deus proveu. O dia da independência simplesmente estabeleceu o tom da história da nação, que foi constituída por uma iniciativa dinâmica de Deus. O novo significado da Páscoa. Muitos séculos mais tarde, a noite da Páscoa tomaria um significado ainda mais amplo, durante uma celebração especial da festa da Páscoa. Enquanto milhares de judeus levantaram a Jerusalém seus cordeiros escolhidos, um homem era escolhido como cordeiro pascal para toda a humanidade. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. As palavras, e verei o sangue, e passarei livre a vós, capítulo 12, verso 13, vieram a comunicar o significado totalmente novo. Atualmente, os judeus celebram a Páscoa. A maioria dos cristãos não o fazem. Em lugar disso, a cerimônia tem sido incorporada à normal chamada eucarístico, a ceia do Senhor, na que Cristo representa o Cordeiro Pascal. Ainda que grande parte da cerimônia tenha mudado, há uma coisa que permanece. A ceia do Senhor, ou Santa Ceia, comemora um tempo de dor e derramamento de sangue, um tempo de liberdade e de resgate. Também este foi um ato de Deus feito por si só. A ele corresponde o mérito. Vamos navegar pelos capítulos? No capítulo 13, verso 1, o tema muda para o princípio da primogenitura. Deus pediu a Israel que oferecesse somente animais primogênitos, machos, em seus sacrifícios. Esta era uma imagem de Jesus, o primogênito de Maria, oferecido como sacrifício pelo pecado. No capítulo 15, verso 1, o tema muda para uma história para todas as épocas. O cêntrico de Moisés celebra o acontecimento que lhe dá a esse livro seu nome, Êxodo do Egito. Nele, quando a multidão de escravos escapou das mãos da nação mais poderosa da terra. Os salmistas nunca se cansaram de celebrar esse feito em suas canções. Veja, por exemplo, o Salmo 78 e Salmo 105. E os profetas se referiram mais tarde aos dias do Êxodo para comover a consciência da nação. No capítulo 16, verso 12, o tema muda para provisão de víveres. A palavra maná significa literalmente o que é isto, registrando a primeira reação dos israelitas diante de dito alimento. Verso 15. O maná é um claro exemplo da obrigatória dependência de Deus que viviam os israelitas. Tiveram que depender dele durante 40 anos para sobreviver. A provisão de Deus do maná fazia com que a avidez fosse inútil, não podia acumular e se distribuía com quantidade perfeita. Capítulo 17, verso 21. As cordonizes que se mencionam aqui em Números 11, todavia emigram através da península do Sinai, voando em grandes bandos entre a Europa e a Arábia. Cansados por seu longo voo, descansam na noite na terra ou em arbustos, o que facilita sua captura. Este fenômeno ocorre anualmente próximo a Arish, na costa mediterrânea. No capítulo 19, verso 5, o tema muda para o livro do pacto. A palavra pacto aparece uma e outra vez ao longo desta seção do Êxodo. O capítulo 19 apresenta o marco que de forma dramática. Os capítulos 20 e 23 contêm o pacto em si, um tratado entre Deus e os israelitas. O capítulo 24 mostra a confirmação do pacto. Outro tempo para o pacto é o testamento, e na realidade o restante do Antigo Testamento se fundamentou no que relata nesses 6 capítulos. Séculos mais tarde, os escritores bíblicos desenvolveriam a antiga palavra pacto para aplicá-la a Jesus Cristo, como em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Ele cumpriu e levou ao fim a reconciliação com Deus que começou no Sinai. No capítulo 20, verso 1, o tema muda para leis permanentes. Os 10 mandamentos que aparecem aqui em Deuteronômio número 5 formam um núcleo central de moralidade, um grande avanço sobre outros códigos legais dessa época. O Novo Testamento repete a todos, com exceção do 4º mandamento, a frase ética jesus-cristiana, que às vezes se ouve em cortes e câmaras legislativas, se refere aos amplos princípios morais que se deveriam das leis aqui delineadas e nos 3 livros seguintes. No capítulo 22, verso 9, o tema muda para castigo mediante a restituição, distinguindo-se dos castigos de outros códigos contemporâneos, tais como da Suméria e Babilônia. Os castigos por má conduta que se descrevem nos capítulos seguintes enfatizam
castigo compatível com os crimes. Enfatizam a restituição ao invés de vingança. As cortes de justiça moderna estão voltando a praticar a restituição, fazer com que o criminoso sirva à sociedade e pague à vítima o dano causado. No capítulo 24, verso 8, o tema muda para o sangue do pacto. O Novo Testamento aplica esta mesma metodologia tomada desta cerimônia solene ao novo pacto feito possível pelo sacrifício de Cristo. A frase sangue do pacto aparece 6 vezes no Novo Testamento e se refere em cada caso à morte de Jesus Cristo. E ao mesmo Jesus utiliza essa frase na última ceia, Mateus 26, verso 28. E a mesma tem se convertido em parte da celebração da Santa Ceia. No capítulo 25, verso 8, o tema muda para as habilidades da civilização. Os filhos de Jacó haviam chegado ao Egito como um bando de nômades, porém 400 anos de permanência em uma cultura avançada lhes deu tanto a aprender as artes e os ofícios da civilização. A tarefa de preparar os objetos sagrados do tabernáculo deu uso a todas essas habilidades. Além do mais, Deus lhe concedeu certas habilidades especiais a alguns trabalhadores chaves. Veja capítulo 31, verso 1 a 6. No capítulo 26, verso 33, o tema muda para um véu rasgado. O grosso véu aqui descrito separa um lugar santo do lugar santíssimo. Qualquer que fora mais além da cortina morreria. No entanto, no Novo Testamento, deixa constante que a crucificação de Jesus, o véu se rasgou em 2, de cima a baixo. Esta ruptura simboliza que Cristo acabara de conseguir o fim com a separação entre Deus e os homens. Mateus capítulo 27, verso 51 e Hebreus capítulo 10, verso 20. Vamos nos aprofundar? O tema agora é o pacto. Que diferença faz uma tábua de pedras? Muitos estudiosos chamam o seguinte capítulo no ponto sobre o que gira em todo o Antigo Testamento. Os israelitas haviam sido convocados pela som das trombetas diante da montanha que se sacudia e fumegava. Estavam para receber algo único em toda a história, um documento de pedra que tinha que ser colocado em um móvel mais valioso da nação, a Arca do Pacto. O que era o que fazia que a tábua de pedra fora tão valiosa? O pacto que dita tábua sintetizava era sagrado e estava firmado pelo próprio dedo de Deus. No entanto, se alguém simplesmente tomasse o livro de Êxodo e começasse a ler o conteúdo do pacto, teria dificuldades para entender o porquê de tanta agitação. O pacto começa com conhecidos 10 mandamentos. Daí procede o expor das regras sobre o maldizer aos pais, estranhamente mescladas com as regras sobre as taxas de interesse e sobre o como não cozinhar os cabritos no leite da sua mãe. Depois de tudo, o que há de especial nas leis e instruções que aqui se descrevem? Dado que atualmente não nos comunicamos por meio de tábuas de pedra, poderemos reformular a pergunta: que fez com que uma pedra fosse tão valiosa? É dizer, o que há de valor em um pedaço de papel? Vendo abaixo esse prisma, a sociedade atual, como a dos israelitas, lhe atribui um grande valor a certos papéis. Constituição. Cada país tem guardado em alguma caixa especial, direcionado em algum edifício ou museu especial, um pedaço de papel que é considerado o documento mais valioso desse país. Se trata da Constituição. Existem também medidas de segurança para salvaguardar esse dito documento da destruição. Porém, o valor da Constituição pouco tem a ver com dinheiro. Sua importância real sai à luz ali onde a Corte Suprema de Justiça atende certos casos. Cada caso tem sido passado por julgamento de menor importância através de um processo árduo e custoso. Agora somente resta tomar a decisão. O que a Corte Suprema decidirá passar a ser lei no país é a Corte Suprema de Justiça baseia sua decisão em autoridade final, a Constituição. Se os membros da mesma julgam uma lei que se é constitucional, a mesma permanecerá, senão perderá a vigência. Para Israel, o pacto se converteu em Constituição. Os detalhes da lei surgiram em 3 lugares principais: aqui no Sinai, Êxodo e Levíticos, durante a peregrinação do deserto
Números e nas planícies de Moabe, em Deuteronômio. O código legal completo abarca desde as grandes medidas de políticas nacionais até as pequenas disputas sobre como viver juntos. Deus estava criando uma cultura completamente para um grupo de peregrinos sem lugar. No total, 613 mandamentos separados ordenaram sua vida política, social e espiritual. As demais nações se viam obrigadas, fatigadas pelo caráter imprescindível dos seus deuses. Quem poderia dizer o que podia degustar o agradável? Porém, devido ao pacto, os israelitas sabiam exatamente que era o que Deus requeria e em que posição estavam eles. Tinham bases para a confiança e a segurança que sentiam como nação. Para Israel, o pacto estabelecia seu nascimento como nação. Deus disse que havia escolhido a Israel como seu tesouro especial. Capítulo 19, versos 5 a 6. Ele queria uma nação diferente de todas as outras, uma sociedade modelo concentrada em uma entrega a ele. Necessitava de um povo puro que se mantivesse separado. O seguinte livro da Bíblia apresenta as obrigações, porém também as recompensas. Por ser o povo escolhido de Deus, sua família, se obedecessem, os israelitas viveriam livres de enfermidades, suas colheitas seriam abundantes, suas mulheres teriam muitos filhos, seus exércitos sairiam vitoriosos. Em síntese, desfrutariam do bem-estar e segurança nacional sem precedentes. Capítulo 23, versos 20 a 28. O pacto definia esses benefícios por haver nascido como filhos de Deus. Certificado de matrimônio. O matrimônio, sem dúvida alguma, é muito mais que um pedaço de papel. Implica em amor e confiança, sexualidade e de milhares de detalhes implicados em que duas pessoas compartilham a vida. Porém, diante dos olhos da lei, o matrimônio requer um papel. O documento converte em forma e legal a relação mais íntima e pessoal que o ser humano possa ter. Posteriormente, os profetas Oséias, Jeremias e Ezequiel comparariam o pacto com o matrimônio. Eles assinalam que o modo com que Israel tratava a Deus era equivalente a um adultério e chamava a nação em que regressara ao pacto original. As leis anunciadas em detalhes são simplesmente uma expressão formal de uma relação de amor entre Deus e seu povo. Os papéis definem os limites de uma relação, porém de nenhuma maneira podiam expressá-las adequadamente. Você não pode dar-se uma ideia adequada sobre a vida de um país lendo a prosa árida de uma constituição, nem pode tampouco entender o mistério do matrimônio estudando uma ata de casamento. Da mesma maneira, as leis e regras do livro do pacto, com toda segurança, não refletem um quadro completo da vida de uma nação ligada a Deus. Porém, o pacto e o contexto nele, que veio a manifestar-se muito do que Deus desejava aos seus seguidores. Vamos à reflexão, depois voltamos às duas questões do nosso estudo. Deus estava formando uma nação. Continua no estudo anterior. E Deus precisava, além de colocar leis, regras para o povo seguir, porque o povo estava aprendeu a ser mandado pelo povo egípcio e a sacrificado, dizendo que eles não tinham valor nenhum, eles eram pior que lixo. E não tinham moral para poder ser uma nação. E Deus precisava levantar essa moral, precisava levantar esse povo para ser realmente uma nação escolhida, uma nação especial. Para isso, teve que aprender muito. Primeiro, teve que colocar a regra. Como toda instituição, primeiro tem que ter objetivos e regras. Se não tiver regra, tudo fica bagunçado. E Deus coloca aí as regras. Veio os 10 mandamentos. E com ele, veio 613 ordens institucionais do povo. A constituição do país. A situação em que o país deveria seguir e tratar diante de todas as coisas, diante dos povos, diante da sua relação social, da sua relação matrimonial, sua relação política, sua relação administrativa. Deus estava formando um povo e com todos os detalhes perfeitos da vontade de Deus. Deus, quando prepara alguém, Deus, quando encaminha alguém, faz dessa forma. Deus não faz meia boca, Deus não faz meio caminho. Apesar que muitas vezes nós queremos nos desviar desses caminhos, nos desviar dessa vontade de Deus, mas Deus cumpre a sua vontade em nós de uma forma ou de outra. Por quê?
Porque muitas vezes nossas dúvidas não são dúvidas contra Deus, de não querer fazer a vontade de Deus, mas são dúvidas criadas de experiências más que nós tivemos, de visão e interpretações ruins que nós tivemos, de posições que nós tomamos e que deu frutos áridos para nós. Deus, sabendo disso, Ele começa a tratar essa situação, não impedindo, limpando o coração, limpando a situação, para que nós pudéssemos cumprir a vontade dEle. Por isso que eu falo, ser um líder muitas vezes requer certas obrigações, requer certos sacrifícios, requer certas condições que nós devemos respeitar a vontade de Deus, e vontade de Deus é muito aquém de uma lei, de uma leitura, de um estatuto. É obedecer e ter uma intimidade íntima com Ele. Como você quer ser um líder espiritual, como você quer ser um obreiro na casa de Deus, se tua intimidade com Deus é fraca, você sabe até que ponto a sua intimidade com Deus, em que nível essa intimidade está, e que ponto que ela precisa chegar. Então, requer aí um sacrifício seu, uma posição sua, para poder ter uma intimidade com Deus e começar a obedecer a Deus. Deus normalmente começa a dar pequenas ordens, Deus começa a dar pequenas objeções à nossa vida, pequenas direções em nossa situação, que às vezes são contrárias ao nosso entendimento e são contrárias à nossa maneira de ver e nossa maneira de pensar. E aí vai se posicionando que situação, em que ponto nós obedeceremos ou não a Deus. É fácil? Não é fácil dizer que, não, é maravilhoso. Maravilhoso é viver as promessas da plenitude de Deus, mas até chegar à plenitude, a ser apto e capaz de receber a plenitude, e ser apto e capaz de entender e ser capaz de alcançar essa plenitude, aí requer um outro aprendizado, requer um crescimento do qual causa dor, causa sofrimento, porque esse sofrimento vai quebrar certas situações. Não é que todo aprendizado precisa ser sofrimento, é que mudanças causam sofrimento. Mudanças de situação, mudanças de paradigmas, mudanças de direção que nós aprendemos com a sociedade, nós aprendemos com as coisas, nós aprendemos com a televisão, nós aprendemos na escola as coisas totalmente contra Deus. E aí, quando Deus quer fazer a sua vontade, nós colocamos Deus no embate com o nosso coração, achando que tem que ser. Não, Deus não é louco para fazer isso. Eu lembro a primeira vez que eu tive na Assembleia de Deus, isso no Caramujo, em 1984, assim que eu me converti, que Deus me mandou para a igreja, eu tive a primeira questão que eu fiz na escola dominical, que deu um reboliço tremendo. Eu falei, se Deus mandar você para um lugar, olha a pergunta, a gente estava sobre estudo de missões, se não me engano, de ID, Deus mandar você para um lugar, nas seguintes condições: você tem um casamento, você tem filhos, você tem esposa, você não tem dinheiro para viajar e você vai para um país que não fala a sua língua, que você não entende a sua língua. Você vai? Uau! Deus começou a levantar, o povo começou a dizer, não, Deus não é louco, não, e usa versículo. Teve gente que usou versículo. Não, Deus não é doido, é Deus de loucura, Deus tem a razão e tudo mais. Tem outros que falam assim, vamos entender. Eu aceitaria, tem alguns que falaram aceitaria como submissão. Mas aí depois eu expliquei, vamos entender o que eu estou falando? Primeiro, se Deus mandasse para você, se tivesse sua família, Deus ia quentar, acalentar e acalmar o coração do seu esposo e seus filhos. Segundo, Deus ia abrir as portas para você fazer a viagem e você viajar para esse lugar. Terceiro, ainda se Deus não achou que não precisava aprender a língua daquele país, é porque certamente você iria encontrar alguma pessoa que fale a sua língua para você falar do amor dele e explicar a sua palavra. Deus faz dessa forma, Deus capacita e prepara, mas nas pequenas coisas que Deus vai ver em nós a posição de ser grandes líderes ou não. E aí as pessoas querem fazer a sua própria vontade, a seu próprio querer. E como vai ser um líder se você obedece somente ao seu querer?
Muitas vezes Deus quer fazer isso que está fazendo comigo, me tirar para um local, uma chácara, no fim da estrada, no meio do mato, sem sinal de celular, sem televisão, somente com radinho, e aí eu tenho a oportunidade de ter a Bíblia, gravando esses estudos, porque além de eu trazendo o estudo, a reflexão para você, está alimentando o meu coração também, e você vê de fundo o barulho de passarinho, de outros animais, né? E Deus coloca você para a grande obra. E como você aceita isso? Tem gente que voltaria, não, Deus não é louco, Deus não é doido de fazer isso, eu tenho condição, eu tenho responsabilidade. Será que Deus deixaria a tua responsabilidade? Será que Deus deixaria você passar vergonha? De forma alguma. Deus, quando está no negócio, está preparando grandes líderes, Ele vem a preparar de forma completa. E você precisa se submeter. Agora, um detalhe é, se submeter não é coisa fácil. Tem algumas pessoas que têm facilidade de submeter a palavra de Deus, à vontade de Deus. Tem outras, como minha situação, é uma grande luta. E eu prefiro ajoelhar, estar de joelhos, estar no pó e falar, Senhor, eu não entendo, mas eu prefiro conhecer, eu prefiro obedecer. Ainda que eu não compreenda, que tenho meus desejos, outros desejos, eu não sei. Mas Deus tem sua vontade. E Deus começa a trabalhar em cada coração, em cada vida. Até que ponto você está disposto a aprender de Deus? A ouvir a voz de Deus, a não ser manipulado pela mídia que está ao redor. Quanto tempo você gasta diante da televisão, diante da internet e deixa a palavra de Deus? Deus quer capacitar as pessoas no seu mundo, na sua lei, na sua instituição, na sua cultura. Ele quer formar você para que você possa ser um líder para formar outros. E como você vai ser um líder se você está influenciado por uma mídia totalmente antagônica, totalmente contra a palavra de Deus? Dizendo que o homossexualismo é coisa natural, que desobedecer pai e mãe é coisa não comum, que isso, aquilo é coisa totalmente contra Deus, totalmente contra a natureza de Deus. Nós, para sermos separados por Deus, devemos primeiro obedecer a palavra, estarmos aptos a Deus fazer a sua forma, o seu querer, a sua vontade. Dizer de boca aberta, Senhor, estou apto, Senhor, eu quero. E aí no primeiro sofrimentozinho, você começa a reclamar, você começa a espernear e tudo mais. Eu digo que eu passei 5 anos esperneando. Eu vejo que a vontade de Deus é mais prazerosa. Deus não me deixa faltar, mas eu entrava em luta porque eu estava querendo contra a vontade de Deus, querendo fazer o meu querer, querendo emprego. E olha que eu joguei currículos, fui em entrevistas e era descartado assim descaradamente contra empregos, contra entrevistas e tudo mais. Hoje estou numa chácara, Deus me sustentando, Deus dando a graça, eu estou dedicando o tempo. Ontem no culto Deus falou abertamente para descansar na sua presença e confiar nele. E Deus faz assim. Quando Deus quer formar um líder, Deus usa das diversas formas para que você possa ser uma bênção. E Deus é justo em todas as coisas, ainda que para o nosso entendimento. O detalhe é que depois que nós passamos pela luta, nós vemos como é que Deus... Mas esse que é o detalhe. O detalhe está no antes, não está no depois. Está você reconhecer a vontade de Deus e estar submisso a essa vontade para que Deus possa fazer em tua vida a obra que Ele tem para fazer. Porque Deus quer fazer com que nós sejamos instrumentos da palavra dele, levar o evangelho em todos os rincões da terra, para que se cumpra a vontade dele na terra. E vamos à questão do nosso questionário, do nosso estudo de hoje, que são 2 questões do nosso estudo. Vamos lá? Em que forma é celebrada a Santa Ceia, é uma celebração de independência ou libertação de morte para cristão? Como é que é feita a Santa Ceia e a celebração de independência na sua cidade, no seu local? A segunda pergunta: conhece você algum documento valioso que expressa algum pacto? Se você escrevesse um pacto com Deus, que diria esse pacto? O que você escreveria para Deus? Deus, isso. O que você determinaria? Tem que se tomar muito cuidado, porque isso Deus leva muito, muito a sério.
todas as posições, Deus leva muito, muito a sério. Que Deus te abençoe, que Deus faça sobre ti resplandecer a palavra de Deus. Continue estudando, continue ajudando a divulgar esse estudo, a esse programa. Deus abençoe a você e possamos continuar a última parte do livro de Êxodo no próximo estudo, quando você estiver preparado. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.